Você acabou de receber uma proposta para ser programador PJ e não sabe ainda se vale mais a pena ser CLT ou PJ? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você tem que levar em consideração e os cálculos para saber onde que vai sobrar mais dinheiro, se sendo PJ ou sendo CLT. E olha, eu sei que parece uma decisão bem simples, mas se você escolher errado, você pode perder muito dinheiro e até se arrepender muito por ter tomado a decisão errada. E para piorar, hoje eu não achei ninguém que te explica isso de forma correta. Meu nome é Alexandre Leutz e esse é o meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produto e eu sou um programador PJ. E no início ninguém me explicou o que eu tinha que fazer e eu me ferrei muito várias vezes. E esse vídeo eu vou te ajudar a não se ferrar tanto assim. Sempre que a gente fala sobre uma vaga PJ, a gente sempre tem aquele papo confuso de imposto, de MEI, de abrir empresa, de contador. Mas relaxa que eu vou explicar passo a passo tudo que você precisa saber nesse vídeo. A gente vai comparar sem enrolação um salário de um CLT e um salário de um PJ. A gente vai ver o quanto que vai sobrar ali no final do mês depois de pagar todos os impostos. E se você decidir se tornar um empresário, um dono de empresa, um programador PJ, a gente vai ver como criar uma empresa da forma mais fácil e rápida. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai economizar muita dor de cabeça na sua vida como programador PJ. CLT é aquela coisa mais comum que a gente já conhece. Tem a carteira assinada e tem alguns benefícios. Mas pode ser que ao longo do caminho, na sua jornada de programador, apareça vagas PJ. E você olha lá e pensa, meu Deus, por que o salário de um PJ é tão maior do que um CLT? E daí vem aquela grande dúvida. Alexandre, vale a pena ser PJ ou CLT? Não tem uma resposta mágica para isso. Depende de alguns cálculos. A gente vai ver as vantagens e desvantagens do CLT. Para quem não sabe, CLT é aquele trabalho de carteira assinada. Tem alguns benefícios como férias de 30 dias pagas. Tem o 13º salário, que é um salário a mais que você recebe no final do ano. Você tem o seu FGTS recolhido todo mês e guardado, caso você queira comprar uma casa, caso você queira sacar todo ano no seu aniversário, é possível, mas isso é descontado do seu salário. Às vezes você tem plano de saúde, vale refeição, vale transporte, mas na maioria esmagadora das empresas, isso é descontado também uma porcentagem do seu salário. E chega lá no final do mês, fica menor, né? Se você for mandado embora também sendo contratado como CLT, você tem uma multa de 40% em cima do seu FGTS e aquelas coisas que normalmente a galera já conhece. Mas tem um porém muito grande e muito importante que a maioria das pessoas leva em conta, é que o salário bruto lá no papel, né, 7 mil reais, mas chega lá na sua conta bancária 4.500. Para onde foi tudo isso? Ninguém sabe. Então, tem desconto de INSS, desconto de FGTS, imposto de renda e muitas outras coisas. E é um desconto absurdo. Mas não se preocupa, agora a gente vai considerar a parte boa, né? Quais são as vantagens e desvantagens de CPJ? CPJ é basicamente ser dono da sua própria empresa. Basicamente, você abrir um CNPJ e emitir nota fiscal para prestar o serviço para uma outra empresa. Em vez de você ser o empregado, você vai ser uma outra empresa que está prestando serviço. É o famoso B2B, aquele business to business, onde você trabalha, cria uma nota, envia para a empresa e eles te pagam aquele valor. E pode parecer muito complicado, mas é mais simples do que você imagina e no final você ainda paga muito menos imposto. Mas a gente precisa considerar algumas coisas para ver se vale sair do seu trabalho CLT para virar PJ. Em nem todos os casos ele vai valer a pena. No PJ, a gente tem que destacar que não tem 13º, não tem FGTS, não tem nada disso. E você também não tem seguro-desemprego. Então você precisa ter um planejamento financeiro bom para caso alguma emergência. Quando você abre o seu CNPJ e vai pegar uma contabilidade, eles já pagam o seu INSS. Então isso não tem problema para você se aposentar. Vai ser até bom você pagar o seu INSS separado, porque isso diminui a taxa de imposto que você vai pagar mensalmente, mas isso a gente vai ver mais para frente no vídeo. Então vem aquela pergunta que vocês já fizeram bastante, né? Ah, Alexandre, então qual dos dois vale a pena? Cara, depende da sua organização financeira e depende do valor ofertado. Então vamos falar sobre números.
Imagina que uma empresa ela oferece a mesma vaga, 2 salários, 6.000 como CLT ou 9.000 para PJ, que é bem comum, um aumento de mais ou menos R$ 2.000 para você não ser CLT. Qual parece melhor? É aí que tá. No CLT, desses 6.000, depois de todos os descontos, você vai levar para casa mais ou menos os 4.800, R$ 5.000 arredondando, líquido, dependendo da faixa do imposto que você se enquadrar. No PJ, dos 9.000, você vai pagar o imposto sobre a sua empresa, que é muito mais baixo, pode ser 6%, enquanto que de um CLT pode chegar a uns 15%. E além disso, se você conseguir, se o seu faturamento anual for menor de R$ 81.000, você pode ter um MEI, que é uma microempresa individual, que paga apenas uma taxa fixa. Então, no final das contas, você vai ficar com quase tudo. Dá para bater uns R$ 8.000 livre, mais ou menos, dependendo do regime da sua empresa. Fora que sendo um PJ, tendo uma empresa, você pode negociar com outras empresas para fazer freelancer, fazer uns trabalhos por fora. Isso te dá muito mais liberdade. Sem contar na liberdade de tempo. Que o CLT você precisa bater ponto e tá ali aquele horário para você receber o seu salário. Já PJ é um contrato e é diferente, você tem muito mais liberdade de tempo. Mas agora eu quero fazer um cálculo bem certinho para a gente saber os valores. Na minha opinião, como o CLT tem o 13º e férias remuneradas, então a gente precisaria de mais ou menos 2 salários a mais por ano para valer a pena você ser um PJ. Normalmente é muito mais do que isso, mas no mínimo 2 salários. E férias tem um negócio bem interessante que a gente pode comentar aqui, que você pode negociar férias remuneradas no seu contrato PJ. Nada impede de você fazer isso. Se você quiser tirar mais dias de férias, provavelmente você só não vai receber. Mas no CLT é muito difícil isso acontecer, né? Então vamos supor aqui um valor de CLT de R$ 6.000. Por ano você vai receber R$ 72.000. A gente considerando aqui mais dois salários, né? Seriam 12.000. 72 mais 12 dá R$ 84.000. Se a gente divide isso por 12, dá 7. Então, o mínimo para valer a pena para você ser PJ é R$ 7.000. Mas tem mais duas contas muito importantes que nós precisamos fazer para comparar o que sobra no final do mês. Eu fiz uma conta aqui e eu vou compartilhar a minha tela para vocês verem. Tabela de comparativo de imposto, de custos, né? CLT versus PJ. No CLT, na modalidade CLT, a gente tem INSS, imposto de renda, aqui tem outras coisas como o Vale Transporte e tal, e outros descontos do CLT. A gente tem ali de INSS de 7 a 14%, gerando no final do mês um desconto de R$ 522 por mês. Final do ano você vai pagar R$ 6.336. Juntando também com o imposto de renda, né, porque 6.000 já paga imposto de renda, uma média de 7,5%. No final do ano você vai pagar ali uns R$ 8.000. Daí tem Vale Transporte e outros descontos do CLT que vão somar mais um pouquinho ali. Mas INSS, imposto de renda e o seu FGTS vão ser os mais pesados. No final do ano, o CLT vai ter um desconto de mais ou menos entre 18 e 21 mil reais. Agora vamos comparar isso com o que a gente pagaria com 7 mil reais de imposto sendo PJ. Um Simples Nacional paga 6% de imposto. 6% de 7.420. No ano, R$ 5.000. Bem menor do que você pagaria aqui, é 6.000. Sem contar que você paga, além disso, 11% de INSS em cima do seu Prolabore, que tem que ter um valor fixo de até 11% do faturamento da empresa. Então, isso daria R$ 165 por mês, que vai dar lá R$ 1.900 por ano. Além disso, você vai ter que ter uma contabilidade para gerar esses custos, né, para gerenciar a sua empresa. Uma média aí de R$ 150 por mês, final do ano vai dar R$ 1.800. Fazendo esse cálculo mensal, você vai ter R$ 735 para pagar no mês. Enquanto que no CLT você ia ter um desconto de R$ 1.500 a R$ 1.800. Mesmo o salário sendo menor, o desconto aqui é maior. Então, você leva para casa no CLT, no final do mês, algo entre R$ 4.200 e R$ 4.500.
Você tem um salário bruto de R$ 6.000 com desconto de 1.500 a 1.800. A sua renda líquida anual seria de no máximo 50 a 54 mil reais por ano. Já como PJ, você vai receber R$ 7.000 e vai ter um desconto mensal de pelo menos metade do valor. Vai receber mais, vai pagar menos imposto. 735. No final do ano, soma 6.265. Ao final do ano inteiro, o que você vai ter recebido são R$ 75.180. Então, dá uma diferença aqui de pelo menos R$ 25.000. Eu acho que vale bastante a pena. E isso a gente falou sobre o imposto de uma pessoa que tem um Simples Nacional, um ME, que é uma microempresa e não um MEI. Tá, mas como é que eu faço para virar PJ, Alexandre? Bora falar uma coisa que ninguém explica. Para começar, se você for começar agora, talvez você até consiga abrir um MEI. Só que tem um detalhe muito importante. A atividade de programador, ele não entra mais no MEI. Então, esquece isso. Você teria que abrir um ME. Você pode até abrir um MEI para outra atividade, tipo suporte técnico, consultoria em tecnologia, mas se for trabalhar com código direto, não rola mais com o MEI. Claro que tem um jeitinho legal de você abrir um MEI para trabalhar como programador, que muitas pessoas utilizam, que é cadastrar atividades que tenham relação indireta com tecnologia, como suporte, consultoria e outros serviços digitais. Eles vão estar passando aqui na tela. Esses tipos vão permitir que você consiga abrir um MEI para ser programador. O grande benefício de ser MEI é que você vai pagar um valor fixo mensal chamado DAS, que inclui todos os impostos como INSS, ISS, ICMS, e ele é bem barato. Hoje ele custa em torno de R$ 80 por mês e tem um aumento anual de mais ou menos R$ 5 por ano. No MEI você pode faturar até R$ 81.000 por ano, isso incluindo os impostos, é todo o valor de todas as notas somadas, que daria um salário mensal de R$ 6.750. Então, se você ultrapassar esse valor, você não consegue abrir um MEI. E se você não ultrapassar esse valor, quando você ultrapassar, você vai ter que regularizar a sua empresa para ela ser um ME, um Simples Nacional. Então, o caminho certo é abrir a sua LTDA no Simples Nacional, se você decidir por optar a ser um programador PJ. Mas não deixa esses nomezinhos, essas siglazinhas todas te assustar. É muito mais simples do que parece. Eu, quando fui abrir a minha empresa, achei que ia ser um bicho de 7 cabeças. E não foi. Para isso, você vai precisar definir o nome da empresa, ter um CNPJ, abrir um certificado digital, que é bem fácil de fazer, escolher o seu CNAE, certo, corretamente, porque se você não escolher corretamente, você pode pagar muito imposto por isso. É aí que eu já te falo, né? Isso aí pode parecer bem complexo, então não tenta fazer isso sozinho. Eu recomendo de olhos fechados que você contrate uma contabilidade. Eu contratei a Contabilizei, que é uma contabilidade online. Eles não cobram nada para abrir uma empresa, você só vai pagar a mensalidade. Eu recomendo porque para abrir uma empresa, quando eu fui abrir a minha alguns anos atrás, a média para você criar a empresa era de R$ 1.400, pagando todos os impostos e taxas. Só para abrir. Não querendo puxar o saco da Contabilizei, é claro, mas só para abrir a sua empresa você vai pagar muita coisa. E a Contabilizei não cobra nada. Você só precisa utilizar o serviço de contabilidade dela, que é muito bom, eu recomendo, eu gosto. Você não precisa sair de casa, é tudo online, você precisa fazer nada, na verdade. Eles vão abrir e fazer todos os processos para abrir a sua empresa e gerenciar ela. Se você quiser, eu vou deixar o link deles aqui na descrição para você começar o seu cadastro por lá. Mas e aí? Vale a pena ser PJ ou CLT? Eu vou te falar bem a real. Na minha opinião, vale muito, porque no final do mês sobra muito mais salário, você paga muito menos imposto e você ainda tem a possibilidade de ganhar um pouco mais. Uma coisa que eu quero te falar que é muito importante é que, se você quer trabalhar remoto, você vai precisar ser PJ. É muito raro que uma empresa abra uma vaga remoto CLT. As empresas elas sempre optam por programadores PJs para trabalhar remotamente, trabalhar de casa. Então aí a gente já tem mais um benefício de ser PJ. Aqui eu quero falar sobre alguns cuidados importantes para você que vai optar ser PJ.
Anota isso aí porque ele é muito, muito sério. Você deve refazer uma reserva de emergência, porque como não tem férias, não tem 13º, não tem seguro-desemprego, você vai precisar ter um dinheiro guardado se você ficar desempregado ou rescindirem o seu contrato. Você também vai precisar se organizar para pagar o seu próprio INSS. Se você pegar a Contabilizei ou alguma contabilidade para gerenciar a sua empresa, eles vão gerar um Prolabore. Esse Prolabore vai gerar um INSS e eles vão utilizar isso para se enquadrar dentro do fator R, que vai diminuir o imposto que você vai pagar por mês. E o mais importante de tudo, eu tenho que te dizer para negociar bem o seu contrato. Não entra assim só porque é a sua primeira vaga home office, só porque você está precisando de um emprego. Negocia férias, negocia um aumento na prestação no valor da sua prestação de serviço e outras coisas que você queira. E não começa a trabalhar nem um dia antes da assinatura do seu contrato. Se você começar a trabalhar um dia antes da assinatura do seu contrato, isso já gera vínculo trabalhista com a empresa. Isso aí vai dar uma dor de cabeça tanto para você quanto para a empresa. Então, assina o contrato antes de começar a trabalhar. O meu canal aqui, ele é voltado para te ajudar a conseguir a sua primeira vaga e evoluir como programador. Por isso que eu recomendo que você conheça o meu treinamento completo para você se transformar num programador. Ele te ensina não só programação, mas habilidades além de linguagens de programação, de gerenciamento de trabalho, como metodologias ágeis e todas aquelas coisas que as empresas pedem para te contratar. Para você conhecer meu treinamento completo, o link vai estar na descrição. E para você continuar aprendendo, eu recomendo que você assista este vídeo daqui, onde eu te mostro como que eu consegui a minha primeira vaga home office.